Oi, aqui é o André Abraçado e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esquemas de reforçamento concorrentes. Ó, já diz o nome, se são concorrentes, eles estão acontecendo ao mesmo tempo, né? E o detalhe desses esquemas de reforçamento é que além de estar acontecendo ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, eles ocorrem de forma independente. Então, basicamente, existem duas contingências ou mais envolvidas aí que ocorrem ao mesmo tempo, de forma independente. Eu vou dar alguns exemplos para facilitar o entendimento. Então, por exemplo, você pode ir para um bar ou você pode ir para o shopping. Ir para o bar vai resultar em um tipo de reforçamento e para o shopping vai resultar em outro tipo de reforçamento. Ou então imagina uma criança que ela pode ficar numa sala de casa brincando sozinha ou ela pode descer para brincar com os amigos. Descer para os amigos vai ter um tipo de reforço e ficar brincando sozinha com seus brinquedos vai ter outro tipo de reforço. Então são esses exemplos de esquemas concorrentes. Ou seja, um tipo de resposta produz um tipo de reforço, outro tipo de resposta produz outro tipo de reforço, mas ambos acontecem ao mesmo tempo, tá? E de forma independente. Ou seja, eu brincar com meus amigos não depende do fato de eu brincar sozinho em casa e também eu ir pro bar não depende do fato de eu ir pro shopping, mas eu tenho que escolher entre um e outro. Ou então, por exemplo, eu posso conversar mais com meus familiares ou mais com a minha namorada. Os dois tipos de conversa vão ser dois tipos de reforço diferentes. E nesse caso você vai ter esquemas concorrentes também. Então, quando eu faço, por exemplo, muitas disciplinas, 5 disciplinas ao mesmo tempo, eu estou tendo esquemas de reforçamento concorrentes, onde, por exemplo, eu vou ter que trabalhar um tanto para uma disciplina para receber reforço, um tanto para outra, um tanto menos para outra, um tanto mais para outra. Então, são esquemas em que eu tenho diferentes tipos de resposta para obter diferentes tipos de reforço, ok? Então, curiosidade, por exemplo, você pode usar isso para teste de preferência, quando você mostra dois ou mais itens que a criança gosta, para, enfim, que ela escolha entre um ou outro. Ela tem que escolher entre o tablet ou entre a guitarra. É um esquema são esquemas concorrentes também. E assim, depende o quanto que eu vou ficar respondendo para um esquema ou para outro, depende muito da quantidade de reforço que está envolvida e do custo de resposta, certo? Então, por exemplo, um esquema de reforçamento em que eu ganho muito reforço, provavelmente eu vou emitir mais respostas para esse tipo de esquema. Então, por exemplo, se é muito mais legal eu ir no shopping do que ir no bar, eu vou preferir ir mais vezes no shopping, certo? E assim, se tem um esquema de reforçamento concorrente em que existe um que seja punidor, por exemplo, conversar com um tio meu que ele só faz me deixar para baixo, ele é punidor, né? Vai diminuir, no caso, as respostas para esse, e eu vou tender a conversar mais, por exemplo, com outros familiares que me deixam que têm respostas mais reforçadoras. E assim, quando tem dois esquemas em que, por exemplo, um é muito reforçador, mas o outro me permite evitar aversivos, ou seja, exemplo, num eu ganho alguma coisa, eu vou pro shopping e consigo lá comprar coisas, consigo ir na praça de alimentação e tudo mais, mas tem um outro ali que é um trabalho que eu tenho que me livrar, que senão eu vou reprovar. Eu vou preferir o esquema em que eu estou evitando um aversivo. Esse aí provavelmente vai ser o meu escolhido, certo? Então, esses são esquemas de reforçamento concorrente, ou seja, são dois esquemas que funcionam de forma independente e simultânea e que há, no caso, na verdade, duas ou mais contingências envolvidas, com duas ou mais respostas, entendeu? A serem emitidas e que vão resultar em níveis de reforço diferentes ou em reforçadores diferentes, tá? Espero ter te ajudado, um grande abraço.